Olá, de volta com o nosso curso de Noções de Direito Processual Civil, ainda em resposta do réu, só que a aula sobre reconvenção. O que é a reconvenção, gente? É o contra-ataque do réu. Lembre-se, o autor, na petição inicial, arrola os fatos, coloca os fundamentos jurídicos do pedido, faz o seu pedido, ou seja, acusa, né, o réu ali de determinada situação, de ter causado determinado prejuízo. E aí o réu, na hora de se defender, de contestar, ele não simplesmente contesta, tá? Ele oferece uma reconvenção dizendo, não, quem deu causa ao prejuízo foi o autor, porque o autor não cumpriu com determinadas obrigações previstas no nosso contrato, por exemplo, tá? Então percebam que aqui é chumbo trocado. O autor alegando determinada situação, o réu não só respondendo, mas sobretudo acusando também o autor, tá? Vejam só o texto do artigo 343, ó. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa, tá? Super comum de provas de bancas como Consulplan, como o FCC, tá? O copiou-colou do artigo 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Outra questão comum é a seguinte, ó, eu tenho aí 6 parágrafos no artigo 343, e aí a banca examinadora vira para vocês e fala o seguinte, ó, são características da reconvenção, exceto. Basta lembrar os parágrafos do artigo 343. O mais importante, tá? É o parágrafo 1º. Podem marcar o parágrafo 1º, ele traz o prazo, tá? Para você apresentar a reconvenção e ele não poderia ser diferente, teria que ser naturalmente de 15 dias, porque 15 dias é o prazo para contestação. Então, olha só, parágrafo 1º. Proposta a reconvenção, o autor será intimado na pessoa de seu advogado para apresentar a resposta no prazo de 15 dias. Parem para pensar. Quando o autor faz a acusação, o réu não tem 15 dias para contestar, o réu não simplesmente contestou, tá? Mas apresentou a reconvenção. Ora, o autor tem que se manifestar, tem que se defender também, em igual prazo, também no prazo de 15 dias, contraditório e ampla defesa, devido processo legal. Aqui tem a ver com os princípios constitucionais, os princípios processuais constitucionais que nós estudamos lá no artigo 5º da Constituição. Eu tenho que assegurar contraditório e ampla defesa. Se o se o réu teve 15 dias, né, para responder às acusações do autor, na hora que o réu contra-ataca, o autor também precisa ter 15 dias para responder, para se manifestar com relação às acusações do réu, tá? Então, muito cuidado com o parágrafo 1º, tem a ver com o princípio do contraditório e ampla defesa, com o devido processo legal. Obviamente, o prazo teria que ser o mesmo da contestação, o prazo de 15 dias, tá? Outras características importantes, ó, parágrafo 2º, a desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção. Então imagina o seguinte, o autor acusou, o réu não só respondeu, fez a reconvenção. Opa, o autor descobriu que cutucou onça com a vara curta, ele desiste da ação, não interessa. Se o réu quiser, ele continua com a reconvenção, tá? A desistência do autor ou a ocorrência de uma causa extintiva que impeça o exame de mérito, tá? Não obsta a reconvenção com relação às alegações que foram feitas pelo réu na respectiva reconvenção, tá? Parágrafo 3º. A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro. Vamos supor que o autor está sendo assistido por um terceiro interessado. Então, ó, a reconvenção ela pode ser proposta não só contra o autor, mas também o terceiro interessado, tá? Parágrafo 4º. A reconvenção poderá ser proposta pelo réu em litisconsórcio com o terceiro. Ou seja, não só o réu,
tá, vai ser autor da reconvenção, tá? Mas também um terceiro interessado. Aqui o terceiro interessado ele está do lado do réu. Então, em litisconsórcio com esse terceiro interessado, eu tenho justamente o réu, né, propondo a reconvenção, né? Então, é como se fossem, né, duas pessoas reconvidas, sendo ali, né, os autores da reconvenção e propondo a reconvenção contra o autor, tá? Próxima característica, parágrafo 5º, mais comum em provas privativas de bacharel em direito. Mas aqui, ó, basta fazer a leitura atenta também do dispositivo do Código de Processo Civil, ó. Se o autor for substituto processual, então o autor é um substituto processual, né? Ó, se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído. Então, exemplo, um sindicato que está ali atuando como substituto processual do sindicalizado, tá? Então, ó, o autor é o sindicato está agindo como substituto processual. O reconvinte, o autor da reconvenção, deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído, do trabalhador sindicalizado, por exemplo. E a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, ou seja, do substituto processual, também na qualidade, né, de substituto, ou seja, né, eu já coloquei aqui, ó, o autor substituto processual, o reconvinte, tá, autor da reconvenção, deverá afirmar ser titular em face do substituído, aquele, né, que está sendo representado pelo substituto processual, tá? Em face do substituído. A reconvenção em face do autor, do substituto processual, né? Que obviamente tem essa conotação, né? O fato dele ser o autor, ele vai ser ali, né, objeto da reconvenção, tá? Quando banca cobra aí no copiou, colou também. Parágrafo 6º, ó, o réu pode propor reconvenção independente de oferecer contestação. É uma das questões mais recorrentes em termos de prova, tá? Ó, cuidado aqui, ó. Na verdade, vocês têm que tomar cuidado com o parágrafo 6º e com o parágrafo 1º. O 6º e o 1º acabam sendo aí as principais questões referentes à reconvenção, tá? Então, ó, parágrafo 6º. O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação, ou seja, ele não precisa contestar primeiro para depois contra-atacar, ele pode partir para o contra-ataque logo de cara, ou seja, ele não precisa nem contestar, ele está apresentando logo de cara ali a reconvenção. Aí o juiz vai analisar quem tem o direito, quem tem razão e proferir a sua decisão. Lembrem-se, né? A relação processual é uma relação trilateral entre autor, juiz e réu, ok? Então o juiz vai decidir aí quem está com a razão nessa situação, como eu brinco, né, de chumbo trocado, tá certo? Então com isso, ó, a gente finaliza o artigo 343, a reconvenção, tá? Próxima aula eu vou falar da revelia e dos seus efeitos, os artigos 344, 345 e 346, para a gente finalizar o estudo aí de petição inicial que nós vimos anteriormente, né? Contestação, reconvenção, ou seja, resposta do réu, tá? Então, próximo encontro, a gente continua aí com 344 até o 346 do novo Código de Processo Civil. Obrigado e até lá!